Boa noite, pessoal. Então a gente já pode começar, eu acho, a aula, né? O Jorge e o João Paulo mandaram um boa noite aí no chat, né? E hoje a gente segue com as apresentações aí, né? A Júlia tinha me pedido para apresentar o grupo dela primeiro, né? Se não tem ninguém contra, né? Eu gostaria de já dar início aí a essa apresentação, né? Porque ainda tem mais grupos depois, certo? É esperado que hoje tenha 3 grupos. Na última vez, custou a dar para apresentar 2. Tudo bem por vocês? Por mim, tudo bem. Beleza. Já está todo mundo no seu grupo aí, Júlia? Não, ainda falta a Alessandra. Oh, mas que isso aí. Não sei se ela já entrou. Tá, entendi. Jorge, você não me mandou o seu trabalho para eu fazer download aqui? Já me manda enquanto ela... Vê se ela entra aí. Ixi. Ele não tá falando? Será que não tá funcionando, não? Opa! Me manda no WhatsApp o seu trabalho aí para já fazer download aqui, ficar pronto. Tá, vou te mandar aí agora. Tá. Você já vai fazer a chamada? Ainda não chegou quase ninguém, o problema é esse, né? Ah, tá. Mas acho que eu posso fazer, sim. Deixa eu só fazer o download desse trabalho do Jorge e eu faço chamada, tá? Tranquilo. Tá, vamos lá, né? Então, enquanto não chega. Alessandra ainda não chegou? Júlia? Presente. Jorge? Oba! Ítalo? Ainda não. Ô, Marlos, o Ítalo pediu pra avisar. Ah, eu te avisei, né, no Zap, né? Ah, Não ia sim. dar pra ele comparecer. Ah, tá. Não, mas tudo bem. Mas de todo jeito tem que marcar a falta dele aqui, né? Porque ele não veio. Mas tudo bem. Beleza. João Paulo tá aí, né, João Paulo? Presente, tô aqui. Caroline? Ô, Marlos, Presente. Oi. se você quiser, eu e o Wesley apresenta primeiro aí até a Alessandra chegar. Não sei se já chegou já. A Alessandra acabou de Já entrar, entrou, já. parece. Ah, já entrou? Ah, então beleza. Beleza. Kervin? Voltou? Tá aí? Beleza. E o Wesley? Presente. Beleza. Deixa eu ver aqui. Da mineração parece que ninguém veio, né? Mas vou colocar aqui. Hoje também só tinha uma pessoa da mineração inteira para apresentar, né? Aí é complicado. Aí é triste. Se ele não vier, né? Vai enrolar. Deixa eu colocar aqui. Ah, Marlos, deixa eu falar. No trabalho que eu te mandei, pra você fez o download aí, eu esqueci de colocar o nome dos meninos aí, mas é o Ítalo e o Wesley, tá?
Ah, não, você me falando o nome na hora que vocês estiverem indo apresentar, eu acho que por Dá mim não certo. vai dar problema nenhum, não, tá? Beleza. Agora eu vou tirar meu microfone e a câmera. E quem for apresentando, eu quero. Você... Me avisem a hora que for para passar. Vai começar o grupo da Caroline, porque já chegou a Alessandra e tal, né? Então começa o grupo da Caroline, da Júlia, dela, tá? A hora que quiserem começar, podem começar. Beleza, vou ligar a câmera aqui. Tá dando para ver? Belezinha. Ok. Boa noite, meu nome é Júlia e o meu grupo é a Alessandra, Caroline e o João Paulo. O nosso tema do trabalho é o uso excessivo de telas e seus efeitos na população em geral. Esse tema pode beneficiar pais, professores, gestores no geral da sociedade, porque vem acontecendo vários problemas em relação a isso, né? O uso de telas, aplicativos e tudo mais. Pode mudar, por favor? Hoje em dia, é difícil imaginar a nossa vida sem telas. Usamos o celular, o computador, a televisão e até relógios inteligentes o tempo todo. Mas será que já paramos para pensar nas consequências desse uso exagerado? Pode passar, por favor. Resolvemos saber mais sobre esse tema depois de vermos o quanto isso tem afetado o nosso dia a dia em geral. No trânsito, na escola, no trabalho, em casa, famílias interagem cada vez menos. Estamos mais conectados com o mundo, porém, cada vez mais distante das pessoas ao nosso lado. Tanto que isso é uma verdade que foi proibido, né, nas escolas o uso de telefone, e eu vi isso no dia a dia, o quanto isso afetou o aprendizado, inclusive muitos alunos, e até mesmo os meus filhos que eu vi, sentiram até mesmo uma abstinência, como se fosse uma droga, né, do uso excessivo das telas. Pode passar, por favor? Claro que a tecnologia nos trouxe benefícios e facilidades, principalmente durante a pandemia. Mas, no entanto, depois da pandemia, ela trouxe também dependência das telas, de várias outras tecnologias que nos ajudaram muito em relação a quando a gente precisou ficar preso dentro de casa e não tinha muito o que fazer, e até mesmo compras do mercado eram feitas pela internet com acesso telefônico. Pode mudar, por favor? Uma pesquisa feita pela Universidade de Minas Gerais revelou que o uso excessivo de telas pode levar à diminuição no QI antes do previsto. Eu achei essa pesquisa importante de colocar, até porque a gente está vendo muito isso nas escolas, em geral, essa diminuição mesmo do aumento de pessoas analfabetas sabendo ler, né, o analfabeto funcional. Ontem mesmo eu vi uma reportagem sobre isso, de pessoas na faculdade, adultos, que são analfabetos funcionais, não conseguem interpretar uma pergunta, não conseguem interpretar um texto, pode ser também uma consequência desses altos estímulos o tempo inteiro. Pode mudar, por favor? Por esse motivo, pesquisar sobre o uso exagerado de telas é importante e fundamental para entendermos como esse hábito afeta a nossa saúde física e mental. Além do nosso comportamento no dia a dia,
Nota-se também o quanto as pessoas mudaram seus comportamentos frente a uma tela. Nos restaurantes, em casa, né, a gente quando levanta, eu falo por mim também, muitas das vezes a gente levanta, a primeira coisa que pega é o telefone. E tá num lugar, tá numa fila, tá num ponto de ônibus, 2 segundinhos que precisa esperar, já tá sacando o telefone do bolso para poder mexer, porque já não consegue mais ficar sem esse aparelho. Pode mudar, por favor? Com pesquisas, é possível identificar problemas na nossa saúde e até impacto nas relações sociais. A partir disso, podemos buscar soluções, como incentivar as pessoas a usar a tecnologia de forma equilibrada e consciente. Assim caminharemos para mais qualidade de vida e bem-estar para todos. Até porque a gente não pode falar que devemos ficar sem tela, sem tecnologia, porque hoje é praticamente impossível que isso aconteça, porque ela também nos ajuda, né? A gente precisa aprender a equilibrar esse uso. Pode mudar, por favor? Só uma reflexãozinha agora no final. As telas são ferramentas valiosas, mas precisamos usá-las com equilíbrio. É basicamente o que eu já tinha falado anteriormente. Pode mudar, por favor? Muito obrigada. Então, Júlia, não entendi muito bem. E a apresentação do resto do seu grupo? Eles vão falar agora. Ah, tá, mas... Essa foi só a minha. Ah, tá, Tá em nossa. continuação aí do slide. Não, então, mas é porque eu parei de coisar, porque eu achei que tinha acabado, desculpe. Não, eu falei obrigado pela minha parte, agradecendo das pessoas terem me ouvido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou dar continuação ao trabalho. Boa noite. A minha parte foi sobre o benefício que pode ser alcançado com a pesquisa. Com a minha pesquisa, descobrimos com o uso excessivo de telas alguns tópicos, os benefícios e os malefícios. Vou falar de algumas doenças físicas que o uso de tela afeta, doenças mentais, o tratamento para esse vício e o benefício que as telas proporcionam. Pode seguir, por favor. Olha, a primeira doença que eu irei falar é a doença física, que é o sedentarismo e a obesidade. É uma doença associada à falta de atividade física. Com o uso excessivo de tela, as pessoas ficam menos tempo fazendo atividades físicas. E isso atrapalhando um pouco, né? As pessoas têm outro costume e acabam intertendo com outras coisas e não pratica atividades físicas. Pode pular, por favor. Também tem problemas oculares. Com o uso excessivo de telas pode causar desconforto ocular, pois a luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos traz uma sensação de cansaço aos olhos.
assim trazendo doenças como catarata e miopia. Pode pular, por favor. Agora irei falar de doenças mentais. A insônia é qualquer dificuldade de iniciar ou manter um sono durante a noite. A luz que é emitida pelos aparelhos afeta a produção de melatonina, que é o hormônio que regula o sono, fazendo o cérebro entender que ainda está de dia, assim atrapalhando o sono. Pode pular, por favor. Agora irei falar da depressão e ansiedade. É uma doença que o indivíduo se fecha para o mundo, e assim trazendo tristeza e pressão psicológica que as redes sociais trazem, ou a família. Com isso, a exposição de conteúdos estressantes, expressão gerada pelas redes sociais pode agravar ainda mais essa doença. Pode pular. Agora eu vou falar um pouco dos tratamentos que a gente pode fazer para esse vício. Primeiramente, podemos criar novas rotinas, sair para passear, praticar atividades físicas, buscar ampliar os seus conhecimentos com literatura. Próximo. Pode pular, por favor. Planejar uma pausa de 10 a 5 minutos sem o uso de tela, para conversar ou fazer outros tipos de atividades. Pode pular, por favor. Ter uma rotina de ir dormir sem o uso de telefone ou ficar próximo a ele. Pode pular, por favor. Agora eu vou falar um pouco do benefício que as telas proporcionam. Com o uso de tela, obtemos aprendizado, conhecimento, entretenimento, benefícios educacionais, uma variedade de recursos. Usando da forma correta, é uma fonte aliada para a gente. Pode pular, por favor. Aí são as referências que eu achei sobre cada tópico que eu coloquei. Próximo. Boa noite, muito obrigada. Alessandra, você? Já liguei. Boa noite. Meu nome é Alessandra. Eu vou estar dando continuidade do trabalho. A minha parte foi elaborar uma entrevista sobre o assunto, tá? Segundo um estudo feito pela UFRJ, a porcentagem de pessoas viciadas em telas pode variar dependendo do estudo e da população analisada. No Brasil, pesquisas indicam que um grande número de jovens e adultos apresentam um uso excessivo, chegando a 44% dos jovens se declarando viciados em celular. Estima-se que até 70% das pessoas possam ter uso abusivo de tela. Pode passar, professor. Gente, tá frio aqui fora. Por esse motivo, optamos a fazer uma entrevista, pois é uma maneira descontraída de saber mais sobre o assunto e também como cada pessoa lida com isso hoje em dia. Aí eu elaborei algumas perguntas. Pode passar. A primeira pergunta é, na sua opinião, o que você poderia estar fazendo para combater o vício da tela?
isso poderia fazer exercícios e até mesmo diminuindo, tipo, botando o horário certinho para você estar mexendo na tela ou na tecnologia, pode ser televisão ou outras coisas. Eu fiz até uma pergunta para minha irmã, para mim, porque ela tem 9 anos, para ela ter uma noção. Eu li para ela essa pergunta, perguntei o que ela poderia estar fazendo. Aí ela falou, ou comendo ou brincando. Uma das coisas que ela poderia estar fazendo para evitar o telefone ou o uso da televisão por muito tempo. A tela no cotidiano tem alguma importância que faz a diferença na sua vida? Sim, pois ela é um fermento de trabalho que facilita também e ela pode ser uma forma de comunicação para pessoas que moram longe ou até pessoas perto, como amigos, famílias. No seu ponto de vista, você tem alguma noção do tempo em tela e sem ela? Essa pergunta eu fiz meio pensando em mim, vamos botar assim, mas a maioria da população também é desse jeito. A gente não percebe o tanto de tempo que a gente fica na tela. Isso todo mundo sabe. Ninguém vê lá, não, tô 1 hora, 2 horas na tela. Ninguém percebe isso. Agora todo mundo percebe quando fica sem ela. Que bate uma vontade de mexer, como a Júlia falou no começo. Às vezes tá num ponto de ônibus, às vezes tá num banco, até no mercado, ou até mesmo com os amigos. Você tá mexendo no telefone. Então, tipo assim, você não tem noção de tempo, mas sem ele, sim. Agora, no dia a dia, sente diferente de socialização entre as pessoas? Se sim, qual e por quê? Eu acho que isso todo mundo sente. No meu caso, porque, tipo assim, a gente acaba se afastando das pessoas, né? E, tipo, a gente não percebe. E isso é uma forma de diferenciar a socialização entre as pessoas. Porque você não sente, mas as pessoas percebem e você não sente. Mas isso acaba afastando e é isso. Obrigada. Ah, ainda tem essa parte, né? Ó, parte do tempo das crianças e Essa do João adolescentes. Paulo. Ah, tá. Pensei que era meu. Foi mal, Júlia. Boa noite, pessoal. Hoje eu trouxe aqui, né, 3 artigos, né, que abordamos, né, e que vem falar mais sobre esse consumo excessivo de telas, né, no dia a dia das pessoas. Parte do tempo das crianças e adolescentes é passado usufruindo de tecnologia e internet no ambiente de refúgio. Esse comportamento algumas vezes resulta em consumo abusivo. Conclui-se que o uso excessivo de telas pode acarretar impactos adversos na saúde mentais, tais como distúrbio do sono, ansiedade, depressão, experiência de suicídios, variações no estado de ânimo e dificuldade nas interações sociais. É o que podemos dizer sobre isso, porque muitas das vezes o povo acha que telefone é tudo, né? Que querendo ou não, hoje em dia, hoje ninguém vive sem telefone. E como a gente vai pesquisando, aprofundando mais sobre esse tema, querendo ou não, a gente vai percebendo, igual o nosso grupo, nós percebeu mesmo que, tipo assim, querendo ou não, nós está muito viciado em tela. Que hoje em dia eu esqueço qualquer coisa, mas meu telefone eu não esqueço. Que é um dos trem que a primeira coisa que eu dou prioridade é meu telefone. Então, querendo ou não, é um tema que eu, tipo assim, eu acho bastante importante e que estamos abordando aqui. Se quiser pular para o próximo, por favor. Aqui eu trouxe uma doença que teve um aumento muito grande durante a época da pandemia, né, que é o do Covid-19, que eu vejo que foi uma doença, que foi uma pesquisa que fizeram, que é uma doença que teve um crescimento alarmante na população, que eu venho falar que é a miopia, né? É caracterizada, né, como um erro refrativo, né, que pode ser decorrente de fatores genéticos ou externos, como o esforço excessivo necessário para focalizar objetos em telas de dispositivos eletrônicos.
Durante a pandemia, né, como eu disse, né, do Covid-19, os casos da miopia dispararam em parte do devido aumento exponencial da exposição das crianças aos aparelhos e decorrência do ensino remoto e confinamento. Próximo. Segundo o Ministério da Saúde, aqui é um tema que eu achei bastante importante para nós que, igual eu tenho uma filha, e quem é pai devia procurar saber mais sobre isso aqui, que eu também achei muito importante e que também me fez me tocar um pouquinho a mais sobre a questão da minha filha ficar muito em tela. E querendo ou não, eu vi que atrapalha bastante no desenvolvimento. A infância é um período de profundo desenvolvimento físico, mental, social e emocional, através das interações sociais e com o ambiente. As crianças adquirem habilidades físicas, cognitivas e emocionais. A interferência e problemas nessa fase possuem grande impacto na evolução da criança através das interações sociais e com o ambiente. As crianças adquirem habilidades. E com os ambientes, as crianças adquirem habilidades físicas, cognitivas, emocionais. A interferência e problemas nessa fase possuem um grande impacto na evolução da criança. Próximo, por favor. Conclui-se que, portanto, que o uso excessivo de telas da população infanto-juvenil tem sido um tema de crescente preocupação na sociedade atual devido às possíveis implicações no neurodesenvolvimento dessas crianças. Eu trouxe aqui também que experiências recebidas durante a primeira infância são decisivas para o desenvolvimento completo da capacidade da criança. Então, querendo ou não, como mais nós evita das crianças poder estar tendo esse acesso à tela, é melhor, querendo ou não, para o futuro da criança, para ela poder se desenvolver, ter mais percepção das coisas, não ficar perdida no ambiente que está. E como eu tenho filho, sei muito bem como é que é, minha menina é assim, tipo assim, ela tem 4 aninhos, fez 5, né? Ela tá numa fase que toda vez, antigamente ela não gostava muito de tela não, mas agora com 5 aninhos, ela tá toda hora pedindo meu celular e, tipo assim, querendo ou não, eu vejo que ela fica muito concentrada na tela do telefone e perde a noção do que tá acontecendo ao redor dela. E querendo ou não, gente, isso atrapalha. E eu acho que é um tema que foi, tipo assim, foi bastante estudado e as pesquisas em si apontam, né, o tanto que prejudica, né, a vida social das pessoas, pessoal. E por enquanto é só isso, pessoal. Isso é por aqui. Boa noite. Muito bem, aí o grupo, né? Antes de qualquer coisa, mais alguém tem alguma pergunta sobre o trabalho do grupo? Não. Não? Tranquilo? Então tá bom. Se ninguém tem, é provável que eu tenha. O que acontece? Tadinho, não faz isso com eles, viu? Isso é maldade. Ah, não é nada. Ixi. Não, se ninguém pergunta, eu tenho que perguntar, né? Como é que é, né? Primeiro de tudo que eu queria que vocês deixassem claro para mim, né? Qual o tipo de pesquisa que foi realizado? Você fala. Foi a A metodologia. entrevista. Isso aí é a técnica, né? Vocês Uhum. fizeram, mas sim, vocês fizeram primeiramente, né, uma pesquisa bibliográfica ali sobre o assunto e depois vocês foram para a entrevista, correto? Eu vou voltar
na verdade, é espelhar, porque aí fica mais fácil. Sim, é basicamente isso mesmo. A gente fez uma pesquisa bibliográfica bibliográfica e pesquisa. e pesquisa e entrevista. Aham. Não, sim, que ótimo. Então, aqui, né, vamos voltar aqui na minha pergunta. Então, vocês fizeram essas perguntas aqui para as pessoas, vocês iriam fazer essas perguntas para as pessoas, né? Essas 4 perguntinhas. Era entrevista, né? Então, vocês iam entrevistar as pessoas na rua ali, né, mesmo? Pelo que eu entendi. E isso aí me deixa uma pequena dúvida, na verdade. Vamos dar uma olhada nessas perguntas aqui. Na sua opinião, o que poderia fazer para conter, né, combater o vício em telas, né? A segunda pergunta a tela no cotidiano tem alguma importância que faça diferença na sua vida? E essa terceira pergunta aqui, no seu ponto de vista, você tem alguma noção do tempo em tela e sem tela? E no dia a dia, sente diferença entre socialização das pessoas? Se sim, qual e por quê? São boas perguntas, tá? Não estou dizendo que não são. São perguntas pertinentes, ok? Mas a minha dúvida é a seguinte: como é que vocês vão tratar esses dados? Vocês entrevistaram, por exemplo, 50 pessoas sobre isso. Vocês pensaram nesse ponto? Não, só que aí nós faz um balanço estatístico, né? Das respostas. Um balanço estatístico? É aí mesmo que eu queria chegar. Qual que é o problema de fazer um balanço estatístico dessas perguntas que vocês fizeram? Fazer um balanço estatístico dessas perguntas é extremamente difícil. Até porque as respostas não vai ser em números, né? Porque a gente consegue fazer uma estatística. Exatamente. Resultados em números. Só que aí, essa pesquisa dessas perguntas, querendo ou não, as respostas que nós vai ter respostas, como assim, de texto, né? Como se diz, né? Então, querendo ou não, uma pergunta para cada integrante, por exemplo, da pesquisa, vai variar bastante da resposta de um para outro. Cada um vai ter o seu ponto de vista de como interpretar a pergunta, entendeu? Então, mas é isso, né? Que esse tipo de pergunta está abordando. Carlos, mas você acha que poderia entrar por exemplo, de qualitativo para quantitativo, com as respostas similares? Isso é na minha opinião, claro, né? Mas assim, na minha opinião, uma coisa que vocês poderiam fazer aí, né, é mudar essas perguntas para perguntas fechadas, né? O que você poderia estar fazendo para combater um vício de tela? Pense em alguma pergunta similar, né? Mas que seja fechada. Agora eu entendi o que você está querendo falar. Você está querendo falar, exemplo aqui, sim. A primeira pergunta, na sua opinião, o que poderia estar fazendo para combater o vício de tela? Aí coloca entre parênteses, né? Brincar no parquinho. Colocar assim, o que você acha que seria mais eficiente para combater o tempo de tela, né? Aí, levar a criança para brincar no parquinho, levar ela para brincar com os amigos, ou coisa parecida, interagir mais com ela, não sei o quê. Então, assim, se você faz as perguntas fechadas, ou até outra solução, né? É bem mais fácil de tratar essas perguntas.
Querendo ou não, salas fechadas fica mais fácil controlar a estatística de respostas, né? Exatamente. Não é que isso aí não seja possível, né? Aham. Você pode, por exemplo, né, pegar respostas que são parecidas e agrupar no mesmo grupo, né? E tratar isso como resultado, né, na hora de exprimir. Mas realmente, se você perguntar essa primeira questão aí para 50 pessoas, como eu mesmo falei, tem chance das 50 pessoas responderem de formas diferentes. Aí vai ficar muito esperto, vai ficar muito difícil de tratar, entendeu? Então, assim, quem faz entrevista, quem faz questionário, eu recomendo, se for deixar uma pergunta aberta, ser tipo uma pergunta, duas no máximo. Não fazer todas as perguntas abertas, tá? E vocês podiam ter feito um pouquinho mais de perguntas também. Então, faz as perguntas fechadas e um pouco maiores. Mas, no geral, gostei do trabalho de vocês, né? Ficou bem ilustrativo, ficou bem legal, né? Vocês colocaram muitas referências aqui, parece que vocês pesquisaram bastante nessa parte. Isso foi muito bom, né? E então, no geral, gostei bastante do trabalho de vocês. E vocês estão de parabéns. Tá bom? Ufa, agora acabou a pressão. Graças a Deus. Acabou, gente. Agora, só felicidade. Agora é só felicidade mesmo. Tá. Ó, deixa eu Agora vamos perguntar. Eu seguir, posso né? estar saindo? Ué, Alessandra, vai É de você, né, Alessandra? Mas assim, Não, é porque eu tô aqui fora de casa praticamente, então eu tô no frio. tá. Não, de você, a aula também já está quase acabando, vai ter só essa outra apresentação, tá? Tudo bem com o outro grupo? Podemos começar? Quem que é o outro grupo? Então, o outro grupo, penso que é o seu, Então, porque pronto. o Enzo, que deveria apresentar hoje da sala de mineração, nem apareceu, né? Então tá só minha sala, tá só a Q13 então online hoje. Não, o Danilo tá aí. O Danilo tá aí. Opa, Danilo. Beleza. Tá tudo certo aqui. Beleza, boa noite aí. Boa noite. Eu já coloquei sua presença, inclusive, Danilo. Você já tinha feito, você chegou um pouquinho atrasado, tá? Beleza. Obrigado. Jorge, pode começar a apresentação? Pode sim. Meu microfone tá dando eco, não, né? Se não tiver, eu vou deixar ele ligado, se não tiver problemas. Pra mim, não. Pra mim também não tá dando eco, não. Não, então De beleza. boa. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E assim que quiserem, podem começar. Tá, deixa eu só abrir aqui no meu telefone também pra eu me ver. Beleza. Tá. Boa noite, pessoal. Eu sou o George. Meu trabalho é eu, o Wesley e o Ítalo. O Ítalo não tá aqui hoje, eu vou falar a parte dele. O trabalho é sobre poluição ambiental, uma análise dedutiva e soluções integradas. Pode passar, professor. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre um tema de extrema urgência e atual poluição ambiental. A abordagem que propomos aqui é uma análise dedutiva, ou seja, vamos partir de premissas sólidas para chegar a uma conclusão lógica sobre como combater esse problema de forma eficaz. Mais do que apenas identificar os impactos da poluição, queremos mostrar como diferentes soluções podem e devem ser integradas para lidar com essa realidade. Pode pular a introdução aí, professor. Pode para o próximo, para as premissas. Já fui. Já foi? Beleza. Premissas fundamentais. Primeira premissa. A primeira premissa é que a poluição é um problema complexo. Isso significa que ela não é causada por um único fator isolado.
mas sim por uma rede de elementos interligados. A atividade humana é predominante, mas também devemos considerar processos Jorge, só naturais. uma coisinha. Oi, diga. Eu tinha comentado se possível ligar a câmera. Ah, tá. Como? Tem Peraí. que ser igual para todo mundo, né? Eu não vi, não. Aqui, pra mim, não parecia a câmera desligada. Deixa eu ver se tá Ah, tá. aparecendo. Vê se tá aparecendo aí. Não sei se o notebook tá configurado para ser a câmera. Não, não tá. Peraí que eu tô tentando aqui. Acho que vai dar certo. Ou não. Eu acho que a gente pode deixar isso, então, porque a gente tá apertado no tempo, senão não dá tempo de se apresentar. Ah, agora Beleza. apareceu. Apareceu Pra mim tá preto. tudo preto aqui, não tô vendo. Tá tudo preto. Pode deixar esse negócio da câmera Ah, para lá. foi. Deu Foi. certo. Vai lá. Beleza. Vamos lá, premissa 1. A premissa aqui vou começar do início, porque eu perdi onde é que eu tava aqui, no meu roteiro, tá? Ah, tá. É que a poluição é um problema complexo. Isso significa que ela não é causada por um único fator isolado, mas sim por uma rede de elementos interligados. A atividade humana é um fator predominante, mas também devemos considerar fatores também naturais, como erupções vulcânicas e queimadas naturais, que, embora em menor escala, também contribuem para além disso sistemas ambientais, água, ar, solo, fauna e flora, e são conectados o que afeta inevitavelmente e repercute nos outros. Beleza? Agora eu vou para a premissa 2. Segunda premissa, trata dos impactos diretos da poluição. Quando falamos de poluição do ar, por exemplo, estamos falando de problemas respiratórios, doenças cardíacas e até câncer em humanos. A poluição da água compromete a saúde pública, pois afeta o abastecimento da água potável, já o solo, contaminando e prejudicando as plantações, e afeta a segurança alimentar. Além disso, todos esses elementos contribuem para desequilíbrios ecológicos e mudança no clima global. Por fim, a terceira premissa reconhece o papel central da ação humana. A industrialização sem controle e a expansão urbana desordenada, o consumismo, o descarte incorreto de resíduos são práticas humanas que impulsionam e degradam ambientalmente. Isso nos leva à responsabilidade de reverter esses efeitos, já que somos a principal causa desses problemas. O professor pode pular para a conclusão lógica aí. Conclusão lógica e necessidade da abordagem. Diante dessas premissas, chegamos a uma conclusão lógica que não basta agir em um único ponto. Precisamos de uma abordagem integrada que combine esforços de diferentes frentes, e a abordagem deve ser ampla, estratégica e, acima de tudo, colaborativa, assim possível, conter os impactos negativos da poluição e preservar os recursos naturais para as próximas gerações. Nessa parte aqui que eu pensei na hora de fazer esse roteirinho aqui, eu pensei que, principalmente para podermos abordar esses problemas de poluição, tem que começar, vamos supor assim, da escola, desde dentro de casa, as pessoas ensinando como preservar o meio ambiente, a importância que é jogar lixo no lixo, descarte correto. Um exemplo que eu tive pesquisando isso foi o seguinte, achei bem bonitinho. Lá no Japão, o pessoal tem mania de ser muito certinho com as coisas, né? Se eu não me engano, eles têm um certo tipo de multa por jogar lixo no chão e esse tipo de coisa. Lá eles educam as crianças por comportamento positivo. Vamos supor, você pegou um lixo e jogou o lixo e descartou corretamente, você tem uma recompensa, vamos supor assim, pela criança entrar naquilo na cabeça dela, ela levar como uma coisa boa. É tipo como adestrar um cachorro, vamos supor assim, não é a melhor analogia, mas serviria. Aí, por esse método de recompensa, você consegue transformar a pessoa para ela ter uma consciência sobre aquilo de maneira mais aprofundada. Quão importante é preservar a natureza e poder fazer o descarte correto, ter essa mentalidade, vamos supor, ecológica. Vamos lá. E o desenvolvimento dos 4 pilares da solução. Professor, eu acho que você pode mudar. Deixa eu ver aqui. Pode mudar? Não, pode deixar aí. Pode deixar Tá. ainda. É porque não dá para me enxergar, eu tenho que ir pelo telefone. Tá. A redução de emissões. Eu tenho como pensamento assim, começamos com a redução de emissões dos gases poluentes. É fundamental investir em tecnologias mais limpas para evitar, vamos supor, o carro, vamos dizer assim, o carro ele solta o clorofluorcarbono ou não? O CO2, né? E ele é extremamente poluente, porque ele faz os buracos na camada de ozônio, se eu não estiver enganado. E ele também contribui para o aquecimento global, que é uma coisa muito importante, né? Se o planeta aquecer demais, a geleira derrete, sobe o nível do mar, mata a pessoa na beirada nos litorais. Acho que é isso. E investir em tecnologias mais limpas é um bom exemplo como são os veículos elétricos.
eles emitem menos gases do efeito estufa. As indústrias podem usar filtros e aproveitar o calor para diminuir a liberação de poluentes. A energia solar e eólica também são energias extremamente excelentes que ajudam em muito nessa visão que nós temos aqui de preservar o meio ambiente e diminuir a emissão de gases poluentes, o que reduziria drasticamente a emissão do carbono, que é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia. Gestão de resíduos também é outra coisa realmente muito importante. A gestão de resíduos envolve desde a coleta seletiva até o tratamento de resíduos tóxicos. Muitas vezes descartamos produtos como pilhas, baterias e medicamentos de forma incorreta, que contaminam rios, lençóis freáticos. Políticas de logísticas reversas é um incentivo à economia a circular, que são fundamentais aqui. Acredito que esse é um ponto essencial também para essa parte da preservar os lençóis freáticos, os rios. O descarte correto ele é extremamente importante nesse quesito. E também a conservação de recursos naturais, porque todos os nossos recursos são finitos, né? Todos eles vão ter um fim um dia. Seja água potável, pode acabar ou não, pode poluir. Usar menos águas, economizar energia, reaproveitar materiais, tudo isso ajuda a reduzir o impacto ambiental. Campanhas de consumo consciente de água, por exemplo, já mostram bons resultados em várias cidades. Quando conservamos recursos, evitamos sobrecarregar o ecossistema e prolongamos a sua capacidade de regeneração. Essa parte eu achei bem legal, para colocar como exemplo, lá na academia onde eu treino, eu acho que também é pro bolso do dono da academia, né? Mas é uma ideia bacana. Ele, direto lá, quando ele estão colocando as músicas lá, aparece a propagandinha da academia, dizendo para não demorar muito do banho, para não descartar coisa dentro do vaso, que é uma coisa bem básica, mas são pessoas que são meio desligadas assim, gastam lá, fica 15 minutos debaixo d'água, é um desgaste desnecessário de água, né? Porque o homem não tem tanto cabelo assim para tomar banho de 15 minutos, né? Mas tudo bem. Na academia, por exemplo, né? Tô tirando essa academia de base. E também entupimento, o descarte errado de produtos no vaso pode acontecer que vai poluir os rios e os lençóis freáticos futuramente, né? E a educação ambiental, que volta naquela parte que eu falei do Japão lá. E talvez o mais importante é educar não apenas em escolas, mas em casa, nas empresas e nas redes sociais. Quando a população entende que os efeitos das próprias ações fica mais fácil promover mudanças, separar o lixo, andar menos de carro, economizar a luz, tudo isso pode ser estimulado como uma boa educação ambiental. Eu agradeço a oportunidade, agora o Wesley vai falar a partir das deduções específicas, tá bom? Pode passar aqui? Pode passar. Boa noite. Boa noite. Wesley, vou falar minha parte. Dedução específica com exemplos sobre a poluição do ar. Quando olhamos para o ar, vemos a queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo, entre as maiores fontes da poluição, além do aquecimento global, como doenças como respiratórias, bronquites. As cidades grandes, como São Paulo e Pequim, enfrentam diariamente esse desafio. Pode passar? Pode. Não, pode voltar, que eu vou falar Ah, tá. a poluição da água. No caso da água, com muito descarte de esgoto não tratado nos rios, especialmente nas áreas urbanas. Isso afeta a vida aquática como peixe e águas, também saúde humana. Em algumas regiões, surtos de doenças como cólera e hepatite estão ligados a águas contaminadas. Poluição do solo. O solo sofre com o lixo mal descartado. Um exemplo é o uso agrotóxico com excesso e contaminantes, tanto terra quanto a água subterrânea. Isso afeta a fertilidade do solo, como rios e nossa produção de alimentos. Como vou dar um exemplo, como eu trabalho na área de CBN, lá para descartar os lixos, cada lixo joga numa lixeira de cores diferentes, que são vermelhas, amarela, verde. Aí tem que jogar o lixo separadamente. Pode mudar. Ah, tá. Soluções integradas em fase em ação coletiva. Política pública eficazes. Sem políticas públicas fortes, pouco se avança. É preciso criar leis, mas também fiscalizar e punir quando necessário.
incentivo para empresas sustentáveis, subsídios para energia renovável são caminhos promissores. Tecnologias limpas. A inovação e tecnologia tem papel central. A energia solar hoje está mais acessível do que há 10 anos. O tratamento de esgoto com biogás e outras soluções que geram energia limpa e reduz impactos. Como energia limpa, como está criando muito carro elétrico, moto elétrica, já ajuda muito o meio ambiente. A poluição monta bastante. Engajamento social e educação ambiental. Nada disso funciona sem envolvimento das pessoas. Projetos de coleta seletiva e consumo consciente nas comunidades faz toda a diferença. O cidadão informa um agente de transformação. Pode mudar, pessoal. Agora eu vou falar sobre a conclusão. Conclusão final e chamada de ação. Como vimos, a poluição é um problema de múltiplas causas e efeitos. Mas a boa notícia é que planejamento, tecnologia e educação é possível enfrentá-la de forma eficaz. Responsabilidade coletiva, governos, empresas, cidadãos precisam atuar juntos. A escolha de um futuro mais sustentável começa agora com cada um de nós. Obrigado, professor. Por nada. Essas são as referências de vocês, né? Sim. E é mais ou menos isso, né? Beleza. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? Eu sempre esqueço. Pode ser nessa tela aqui mesmo, espera aí. Rapidinho. A tela aqui facilita até, né? O que acontece, né? Aqui bem mais simples, né? O PowerPoint que vocês fizeram, né? Porque eu não manjo muito desse PowerPoint, não. Eu fiz o mais básico possível. Acontece, eu também não vou tirar pontos por esse caso também não, né? Isso aí também acho que prejudicaria aí os grupos. Eu sei que tem algumas pessoas que vão entender mais ou menos do trabalho, né? Também não ter um computador em casa, às vezes, dificulta bastante isso aí, né? Muitas vezes a pessoa tem que fazer isso pro celular, não é a coisa mais simples, né? Até o grupo do Danilo também, eu acho que teve um pouco dessa dificuldade aí, né? Mas, no geral, eu gostei do trabalho de vocês, né? Vocês foram para uma frente diferente da maioria, o que eu gostei também, né? Que vocês quiseram propor uma análise dedutiva, né? Eu não sei por quê. Foi um texto dissertativo expositivo, né? Sim. Foi mais nesse sentido, né? Mas eu achei interessante, porque a maioria das pessoas ali pensou mais numa questão, fazer uma pesquisa bibliográfica e depois fazer um tratamento estatístico, né? Foi a maioria dos grupos que tentou mais por essa parte. Mesmo que ainda tinha umas coisinhas para acertar ali, né? Como a forma como as perguntas foram feitas e tal, elas foram mais para essa parte. Eu achei uma parte interessante, acho que vocês entenderam bem o que é o raciocínio do dedutivo, né? E, no geral, eu até gostei do trabalho de vocês, né? Vocês apresentaram com menos uma pessoa hoje, né? Sim. Que foi aí o Ítalo, né? Depois ele vai apresentar o mesmo trabalho para mim, né? Sozinho. Isso. Então, o que eu vou fazer com ele depois que acabar a aula, amanhã não, né? Semana que vem. Ele vai ficar comigo depois do horário e vai apresentar esse trabalho, tá? Beleza, eu aviso ele. Não, tranquilo, então, tá? Mas... Primeiro, pessoal, alguma pergunta? Faz pergunta, pessoal. Eu não tenho, não. Tá, não? Ai. Não, tudo bem, então, né?
essas referências aqui são artigos científicos, né? Isso. Legal. Você manja de inglês? Eu tô vendo que Ah, são todas, assim, estrangeiras, né? sim, porque Mas, essa referência aí, o que eu fiz? Eu joguei eu joguei no YouTube e dava algumas referências aí, né? Aí eu fui pesquisando elas, aí traduzia algumas coisas para entender, colocava no Google Chrome, traduzia e lia mais ou menos para ter uma base que eu estava entendendo ali. Aí eu tentei deixar de forma mais objetiva e mais clara, para não ficar muito grande, algumas coisas mais fáceis de ter um entendimento. Que essas referências aí vão mais para fortificar sobre o que nós falamos, né? Aí começava em inglês, eu só copiei e colei as aí, só para saber onde é que tirou os meus raciocínios, entende? tá, entendi. Entendi. É um bom jeito de pensar. Acho que não tem nada de errado com isso, não. Né? Deus abençoe. Ai, ai. Mas, assim, eu não sei. Vocês entenderam bem o conceito do dedutivo, né? Mas não é exatamente dedutivo, seria essa pesquisa, né? Mas eu achei que vocês exporam bem a ideia, eu acho que não teve nenhum problema, não, tá? Por que eu falo que não é exatamente dedutivo, né? É porque vocês estão, querendo ou não, vocês propõem soluções que não estão exatamente no conceito inicial, na lei geral e tal, né? Então vocês têm que pensar um pouco fora daquilo ali, né? Mas eu acho que foi um trabalho bem feito e eu gostei, no geral, da apresentação, tá bom? Só dar uma melhoradinha aí no PowerPoint, né? Mas Pode deixar. isso aí acontece, tá? Não Beleza. é nenhum problema grave, não. Então, acho que no mais é isso, né? Pessoal, acho que por essa semana aí a gente pode dar para o encerrado, né? Alguém aí chegou depois que eu fiz a chamada? Eu acho que não, tá o mesmo número de pessoas aí ainda. 6 pessoas. Nós dois, 8. Com os dois que saiu, né? Tá. Não, tudo bem, então. Tá, então, semana que vem a gente já continua. Semana que vem espero que o Enzo venha, né? Porque era para ele ter apresentado hoje, inclusive, porque ele é o último da mineração, era para ele ter apresentado até antes, mas a Júlia pediu, né, e tal. Aí eu ia deixar ele para o segundo, mas ele não compareceu à aula, não tem muito o que fazer, né? Então, semana que vem aí a gente se fala novamente. Beleza. Professor, deixa eu interromper rapidinho, só fugindo um pouco do material do trabalho. Eu peguei a prova com a Ana hoje, vou traduzir ela e te encaminho amanhã ou segunda, tá bom? Não, tudo bem, então. Falta só a sua para mim dar nota, né, Jorge? Isso. Aí, eu vou, assim que você me encaminhar ela, eu já dou um jeito de corrigir ela, tá? Beleza. As notas desse trabalho, pessoal, eu ainda não vou mandar para vocês, não. Porque eu quero ver se eu corrijo todo mundo junto, aí eu lanço de todo mundo. As coisas. Eu anotei aqui no meu celular, né? As notas de cada um. E assim que todos apresentarem, ou se o Enzo não vier na semana que vem, né? Eu creio que semana que vem eu já coloco as notas de todo mundo aí. E tem o Ítalo também, né? Então, semana que vem eu já coloco as notas de vocês aí, para vocês terem noção de quanto vocês precisam na última avaliação, tá? Certo. Então, no mais é isso. Oi? E assim, por cima, foi bem... Como é que é? Não, já dá uma nota pros grupos aí, pô. Só pra Não, gente ficar muito Não, mas assim, não posso falar nada específico, assim, né? Mas assim, no geral, sabe? Tá. Não, de 1 a 3, assim, quantos pontos pra cada, assim? Quê? De 1 a 3, assim, quantos pontos pra cada, assim, você daria de classificação? Mas vale 4, né? Não, de 1 a 3, viu? Tô facilitando pra você não falar alguém tirou total. Tá, não. Tudo bem. Mas, assim, eu acho que, no geral, eu acho que pelo menos a maioria aí deve achar uma nota bem razoável, uma nota boa. Até agora eu não tive muitas decepções aí, não, né? Mas Beleza. ainda não acabou, né? Como se diz. Vamos ver, né? Se o pessoal mais à frente não vai me decepcionar muito,
Mas, no geral, acho que vocês podem ficar relativamente tranquilos, tá bom? Beleza. Tá bom, vou até dormir mais tranquilo. Ah, beleza, Júlia. Somos dois. Então, no mais, é isso aí, né? Semana que vem estamos aí de novo, tá bom, pessoal? Bom final de semana a todos. Ô, Marlos, e como que ficou aquele negócio da aula no laboratório? Porque não falaram nada pra gente? Sim, era bom avisar. Eu achei que a Ana tinha avisado vocês. Então, infelizmente não vai acontecer, tá? Deu alguns problemas aí referentes ao negócio de ter aula pessoalmente quando o curso está à distância, né? Então, tanto as aulas no laboratório não vão existir mais, e a avaliação 2 também não vai ser da mesma forma que a avaliação 1, tá? Vai ser tudo online mesmo. Oi? Vai ser tudo online mesmo, então. Talvez eu ainda tô raciocinando exatamente como eu vou fazer essa avaliação 2, né? Talvez seja até um projetinho, nem seja uma avaliação propriamente dita. Mas eu ainda estou pensando na melhor forma de passar isso aí, tá? Beleza. Mas as aulas de laboratório, infelizmente, as que eu tinha planejado, não vai ter como acontecer, não, tá? Lamento essa parte. Tá bom. Fazer o quê, Tá né? bom? Mas pelo menos vocês da Química já tiveram bastante aulas de laboratório, imagino, né? Mais ou menos. Já tivemos algumas. Algumas, né? Então tá bom. Então, no mais é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pessoal? Marlos, Oi. perguntar, no caso, semana que vem, mais um grupo vai apresentar, né? Aí depois que você vai colocar a nota, depois da semana que vem ainda. Sim, eu devo colocar no mesmo dia, né? Então, sexta-feira da semana que vem de noite, eu já devo colocar a nota, tá? Ah, então tá. Tá bom? Assim, e o negócio de vai apresentar um grupo, assim, idealmente vai apresentar um grupo. Se não apresentar, é aula normal, tá? Assim, realmente vai apresentar, se aparecer, né? Exatamente esse o problema, né? Mas então, no mais é isso, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado, você também. Obrigado, você também. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa noite com Deus, pessoal. Juiz, Boa noite. Noite. Não vão para a festa da Carol. Boa noite. Boa noite. Jorge, você tá com isso até agora? É só um memezinho pra não esquecer. Tchau, gente. Com Deus. Até semana que vem. Obrigado.